Mistério, tensão e boas doses de horror cósmico lhe esperam em There's Something Wrong with the Children, filme lançado em janeiro desse ano e atualmente disponível na Paramount+. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Entre as boas surpresas do cinema de horror de 2023 está There's Something Wrong with the Children, filme tema do vídeo de hoje, que apesar de não ser nenhuma grande obra do terror, certamente é um filme que vale muito a pena conferir. Trata-se de um filme que mistura elementos psicológicos com ficção científica, fincando um pezinho no horror cósmico e entregando um resultado tenso, envolvente e bem diferenciado. E claro, antes da gente começar a falar sobre o filme, considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicos, além de muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um bom filme de terror. Agora sim, sem mais delongas, bora falar de There's Something Wrong with the Children. Dois casais de amigos resolvem fazer uma viagem em família para uma mata isolada. Um dos casais leva seus filhos, duas crianças ali com 9, 10 anos de idade, que após encontrarem uma misteriosa cratera em uma trilha na floresta, começam a se comportar de maneira estranha, se tornando potencialmente perigosos. O pior de tudo é que apenas um dos adultos se dá conta desse comportamento esquisito e precisará convencer a sua esposa e o seu casal de amigos, os pais das crianças, a fazerem algo a respeito, antes que seja tarde demais. There's Something Wrong with the Children tá longe de ser um filme perfeito, mas possui diversos méritos que o elevam a um patamar acima da média e o tornam, no mínimo, um filme bem divertido de se assistir. A começar por um primeiro ato muito bem conduzido, dedicado a apresentar os personagens e a aprofundar as relações entre eles, o que no caso é feito através de discussões acerca de questões como casamento, vida conjugal e principalmente a decisão de ter ou não filhos. Nesse quesito, a gente tem uma diferença bem clara entre os dois casais de personagens. Os protagonistas, o Ben e a Margaret, estão meio relutantes em torno dessa questão, enquanto seus amigos, a Ellie e o Thomas, tiveram seus filhos há algum tempo, já estando bem acostumados com a vida de pai e mãe. A partir dessas diferenças, além de estimular reflexões nos espectadores, o filme consegue compor personagens bem humanizados e bem interessantes, de forma a construir uma trama com a qual não é nem um pouco difícil se envolver. A partir do momento em que o elemento terror é introduzido na história, o filme busca incorporar todo um tom de horror cósmico, misturado com elementos de terror psicológico, coisas que aqui, vale dizer, casam muito bem ao longo da trama. Por um lado, temos a misteriosa ameaça introduzida ali após a descoberta daquele estranho buraco em meio às ruínas da floresta. Por outro, temos o comportamento estranho das crianças, que é percebido unicamente pelo Ben. A forma como a relação entre essas duas coisas é trabalhada parece funcionar no sentido de tentar colocar na nossa cabeça uma certa dúvida quanto ao que realmente está acontecendo ali. Se as crianças estão realmente fazendo tudo aquilo, cometendo aquelas bizarrices, ou se na verdade é só uma viagem da cabeça do cara. Essa ideia me parece muito boa e poderia ter rendido ótimos frutos se o filme tivesse trabalhado ela um pouco melhor, ou pelo menos alongado um pouco essa dúvida, mas da forma como é feito, o negócio fica um pouco desleixado, um pouco superficial demais. Em outras palavras, apesar de ter esse lado psicológico apresentado, infelizmente ele não é tão bem desenvolvido assim. Mas se por um lado é isso que impede o filme de crescer e se tornar verdadeiramente excelente, por outro também não é nenhum grande problema que o torne ruim. A história ainda é cativante e a narrativa ainda consegue manter o público engajado. Além de que os momentos de desconforto proporcionados por essa situação na qual está o Ben são muito bem aproveitados pela trama, deixando tudo muito mais angustiante, daquele jeitinho que todo bom fã de terror e suspense gosta. A esse desenvolvimento segue-se um terceiro ato que se destaca por algumas cenas bem tensas, ao longo de uma perseguição mortal com direito a uma dose até considerável de sanguinolência. Tudo isso compõe todo um conjunto da obra ali plenamente satisfatório e muito divertido de se assistir, complementado por uma trilha sonora super legal que evoca toda uma atmosfera de ficção científica oitentista. Para além disso, é interessante mencionar que esse filme pode desagradar bastante a galera que prefere
prefere finais fechadinhos e bem explicados. Aqui muitas respostas não são dadas e muita coisa fica ali no terreno da especulação e da interpretação. Pessoalmente eu considero isso um ponto positivo, uma decisão criativa que funciona muito bem em um filme que pretende se aproximar bastante do gênero de horror cósmico, que é notório ali por trabalhar com toda essa coisa do desconhecido e do incompreensível. Ou seja, para quem gosta dessa vibe de ficar ligando pontas soltas e de exercitar a interpretação, There's Something Wrong with the Children pode ser uma excelente pedida. Dito tudo isso, é preciso salientar que There's Something Wrong with the Children, apesar de todos os seus méritos, é um filme que peca por um aparente receio de ir um pouco mais longe dentro das questões que busca abordar. Em outras palavras, da forma como o filme se desenrola e se encerra, ele parece não conseguir ir muito além do superficial e do genérico, ainda que pareça querer ser muito mais que isso. Ao que me parece, faltou a ousadia necessária para que a obra ganhasse peso, fôlego e personalidade, tanto na parte do horror cósmico quanto na parte do horror psicológico, que, como eu disse anteriormente, me parece que não foi tão bem desenvolvida quanto poderia. De modo que, no final das contas, apesar do filme ser aquele feijão com arroz bem feito, é muito difícil a gente não ficar com aquele sentimento agridoce de potencial desperdiçado. Em resumo, There's Something Wrong with the Children é um filme que consegue divertir e entreter ao proporcionar alguns bons calafrios e momentos de tensão e desconforto. Embora ele esteja longe de ser excelente, o filme foi uma boa surpresa desse ano, pelo menos na humilde opinião deste que vos fala. Se tu aí curte essa mistura de terror com ficção científica e gosta de uma pegada um pouco mais psicológica, There's Something Wrong with the Children, sem dúvidas, é uma ótima opção para ti. Quer dizer, desde que tu também não vá lá com as expectativas muito altas. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo se vocês pretendem assistir There's Something Wrong with the Children, ou caso já tenham assistido, se concordam ou não com a minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!